Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast O Consciente. Um podcast que visa ampliar sua visão sobre si próprio e sua visão de mundo. E para isso, ninguém melhor do que Gabriel Turano, um convidado que fez administração com ênfase em comércio exterior, MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, trabalhou mais de uma década no mundo corporativo e criou a empresa Hakuna Matata, onde ele também é líder de expedição. E ele vai contar aqui hoje como é que ele se tornou, nesse fluxo, especialista em África. Gabriel, bem-vindo. Vou pedir para você já começar comentando como é que a gente se conheceu, né, cara? Pois é, Ari. Primeiro, te agradecer, né, por estar aqui hoje. Você sabe que eu sou um grande admirador seu também, além da nossa amizade. E nós nos conhecemos lá em 2020, né? Faz um tempinho já. Eu tinha acabado de sair de uma multinacional, então eu estava numa transição de emprego. Eu saí do escritório que tinha quase 200 colaboradores e eu me vi ali, um lobo solitário, no coworking. E aí eu tive a sorte de te conhecer lá. Cara, a sorte foi minha. Na realidade, 2020, né? Eu entrei no final de 2020, Isso. Aí a gente pegou o comecinho de 21. Não foi fácil. Naquela época eu achei que a pandemia ia recrudescer e decidi investir. O coworking era maravilhoso, né, cara? Para quem não conhece, aqui na Eucaliptus 500 em São Paulo, Exato. Pertinho do shopping do Ibirapuera. E a minha sala, eram duas, na varanda a gente recebia visita de um pica-pau. Não sei se você lembra. Mas o mais interessante, Gabriel, eu queria que você comentasse isso antes da gente seguir, é que, eu adoro bater papo no coworking onde a Synapse funciona hoje, no cafezinho. Mas é muito difícil fazer amizade depois de uma certa idade, né? E eu não sei o que aconteceu com a gente, se foi identificação. Desde então a gente acabou se tornando amigo de fato, né? Exatamente. E aí eu te pergunto assim, hoje em dia... Mudei para São Paulo falando hoje em dia tá na moda... Paulistano. Virei paulistano. Tá na moda de entendermos e explorarmos melhor o que é ser um bom networker, né? E eu sempre achei que o bom networker é um indivíduo que é interessado e não interesseiro. Será que foi isso? O que aconteceu com o nosso primeiro contato ali naquele cafezinho que foi girando, que deu liga? Eu acho que é uma boa pergunta, Ari, porque eu me recordo que a gente sempre trazia algum livro que a gente estava lendo para conversar, né? Então você sempre perguntava, que livro que você está lendo agora, Gabriel? E aí essa era a deixa, e a gente começava a conversar sobre os livros que nós estávamos lendo, né? A gente compartilhou vários títulos na época também. E eu me lembro que foi uma época muito complicada, porque o escritório estava abandonado, era pandemia. Sim. E eu acho que nós éramos, eventualmente, os únicos que estavam presencialmente ali no escritório, porque toda a turma tinha abandonado, né? Mas essa necessidade de interação que eu sempre tive, assim, para mim era muito importante estar ali. Então, mais uma vez, era muito bom tê-lo ali comigo também, porque a gente compartilhou muitas ideias ali durante esse começo de pandemia, né? Para a gente ir para o começo da sua história, eu acho que eu vou fechar esse parênteses aí com a seguinte reflexão. A gente se torna muito amigo, né, com uma amálgama mesmo, quando as pessoas passam por dificuldades juntos, né? Se você, por exemplo, na medicina, isso é clássico quando a gente termina a faculdade e vai para a residência. Cara, você passa alguns perrengues que as pessoas se tornam amigas de fácil. Então, não sei, acho que a gente também viveu nesse momento... Teve um momento que foi proibido de abrir o próprio coworking. Pois é. Eu estava reformando um apartamento de São Paulo, eu morei num hotel que carinhosamente lá em casa a gente chama de Muquifo, e era proibido de entrar alguém para fazer um personal, não podia fazer compra de material de construção, enfim. Não, muito bem dito, Ari, porque assim, eu acho que experiências conectam. Eu acho que as experiências, quando genuínas, elas conseguem conectar as pessoas de uma forma muito intensa, né? Total. E eu vivi isso nós vamos conversar sobre isso, mas eu vivi muito sobre isso, né? Eu acho que toda a grande aventura que eu tive, principalmente depois que eu me desliguei do corporativo e fui viver a minha trajetória, toda a grande experiência, eu sempre me conectei com as pessoas. Porque você pega, por exemplo, os soldados da Segunda Guerra Mundial, que chamamos os irmãos de guerra, né, Brother in Arms, eles tiveram a capacidade de manter essa conexão, por mais que eles não tenham se visto mais pro resto da vida. Porque eles viveram algo muito intenso durante muito tempo, né? Faz sentido. Então, muito bem colocado. Faz todo sentido. Bom, vamos começar a sua história, mas eu vou dar um pequeno spoiler, né? Muita gente sonha com 3 coisas na vida: independência financeira, ter mais tempo para cuidar de si
e ter mais tempo para dedicar à família. Você vai contar aqui, mas o spoiler é que você conseguiu independência financeira muito cedo e eu sei que foram mais de 900 dias e mais de 50 países, né? Foi exatamente, Ari. Você me comentando agora, eu olho para trás, eu vejo como o tempo é efêmero, né? Porque viajar é como se fosse uma máquina do tempo, com dois espectros. De um lado, é uma máquina que faz você ter muitas experiências num espaço de tempo muito curto, e por outro, parece que eu fui viajar faz muito tempo. Então eu fico entre essa ambiguidade, né, de experiência. Falando sobre liberdade financeira, eu sempre fui muito responsável financeiramente, né, Ari? Então, assim, eu me lembro de começar a investir com 23 anos, quando eu ainda estava no mundo corporativo. Eu tive muita sorte também no mundo corporativo. Eu, com 26 anos, eu já assumi uma posição de liderança numa multinacional, uma equipe muito grande. Isso me trouxe mais responsabilidade, mas eu tomei um caminho que me ajudou muito. Conforme o meu patamar financeiro ele ia subindo, eu tentava manter o meu padrão de vida. Então, eu acho que isso foi essencial para eu ter alcançado a liberdade hoje de tentar me dedicar em algo que eu sou completamente apaixonado, que é a Hakuna Matata, que nós vamos falar daqui a pouco. Muito legal, muito legal. E assim, não tem como, além da organização, essa capacidade de manter essa desproporcionalidade do que você ganha versus o padrão é um dos segredos, né? Eu vejo pela minha casa, Cláudia, você conhece bem, minha esposa, consegue fazer esse contraponto de vamos viver de uma maneira que tem o pé no chão. E eu vejo que muita gente se descola, né? Exato. Agora, né, Gabriel, pra gente falar hoje que talvez isso tenha nos identificado muito. Somos ambos capricornianos. Verdade. Com pouca diferença. E somos bons comunicadores. Os comunicadores, as pessoas que conseguem trazer resultados comerciais, né, cara, muda a trajetória. Então, acho que ao discutir tudo isso aqui hoje, tem liderança, tem disciplina, mas essa capacidade de expandir mercado, ela é fundamental. A comunicação no mundo corporativo é uma condição sine qua non, Ari. Eu vi muitos profissionais extremamente capacitados intelectualmente, mas eles pecavam muito na forma de se comunicar. E, infelizmente, o mundo corporativo, pelo menos dentro da área que eu pertencia, ela dá muito pouco espaço para esse tipo de profissional, embora sejam extremamente capacitados. Então, a comunicação, ao meu ver, é uma condição imperativa para o sucesso dentro do mundo corporativo. Cara, então antes de voltar aqui na lógica do Setênios, eu nunca vou esquecer, teve uma reunião que eu vi você fazendo pelo telefone e a gente não se conhecia direito ainda e eu percebi que era uma reunião que já tinha sido pautada anteriormente e você estava conversando pela segunda vez com aquela pessoa e ser um cara super polido, se comunica bem, etc. Mas você também já estava... Eu me recordo desse dia. Você lembra desse dia? Eu me recordo. Você também já estava ali, a gente já falou disso antes, não dá para acreditar que isso esteja acontecendo. Mas vamos para a história que depois a gente volta até aqui. Gabriel, seguindo a lógica do Setênios, 0 a 7 anos, meu amigo, por onde você passou? O que você lembra dessa época? Bom, a minha família é um pouco bagunçada, Ari, assim, quando minha mãe casou com meu pai, ele já havia tido 2 casamentos, 3 filhos, então minha mãe, quando mudou com o meu pai, ele já tinha 3 filhos, então eu tenho 2 irmãs e um irmão, e foi um casamento não muito feliz, assim, eu me recordo, né, eu tenho essas lembranças muito vívidas ainda na minha cabeça. Sempre tive acesso à educação, então eu costumo dizer, né, que a educação ela é transformadora, embora eu não tenha nascido em berço de ouro, a educação eu sempre tive acesso e ela de fato transformou a minha vida. Então sempre tive escolas particulares, minha mãe sempre fez de tudo para poder me dar a maior qualidade de ensino possível. Eu acho que eu fui uma criança muito tímida, por incrível que pareça. Ironicamente, eu era uma criança muito tímida quando eu era pequeno. Passava basicamente as férias na casa do meu avô do lado da minha mãe, então eu sempre ia para o interior visitar meu avô, passava as férias lá, e eu cresci num ambiente muito fechado, porque imagina, morar numa casa em São Paulo, onde você não pode brincar na rua, porque tudo é perigoso e tal, então eu vivi dentro de com poucas amizades, assim, durante essa fase, né? Então eu acho que fui uma criança muito solitária nessa primeira fase da minha vida. Muito legal você falar disso com essa franqueza, porque muita gente, né, vem aqui e gera o seguinte debate. Minha infância foi ótima porque eu brincava na rua, hoje as crianças não são felizes. E pelo menos do meu ponto de vista, cara, isso é mudança geracional. A gente também não achava os nossos... Enfim, então é legal de você tratar com essa honestidade, porque, você também conhece muito o Pablo, né, meu filho mais novo.
E um menino nesse perfil, tímido e agora fazendo direito, já tem TED gravado, etc. Agora, você não revelou duas coisas. São Paulo foi São Paulo ou São Bernardo? Foi ABC Paulista. ABC? Na verdade, eu nasci em Santo André, Santo André? mas eu passei a minha infância praticamente inteira em São Bernardo. E aí, quando eu fui pro mundo corporativo, São Paulo é inevitável, né? Ali as coisas acontecem em São Paulo. Hoje eu me considero basicamente um paulistano já, são muitos anos aqui. E eu só fui saber depois de muito tempo de relacionamento que seu pai é médico, né? Exatamente. Ele teve uma formação lá atrás em medicina, embora nunca tenha exercido. Nunca exerceu. Meu pai, ele sempre teve um lado mais publicitário, mais comercial, então ele sempre se dedicou para a publicidade em si. Que interessante. Exato. Interessante. Exatamente. Eu sou um publicitário frustrado. Devia ter feito, né? Bom, você vê que tem gente que levou isso. Gabriel, 7 a 14 anos, continuamos no mesmo lugar. Tem alguma lembrança, música, entretenimento, lugares? Eu acho que eu comecei a me libertar um pouco mais nessa fase, né? Então eu comecei a me dedicar mais no esporte. Então eu gostava muito de artes marciais, fiz muito tempo capoeira. Depois eu me dediquei também no futebol, embora eu sempre tenha sido um péssimo jogador, mas me dediquei bastante também no futebol. E eu acho que na escola eu me encontrei mais. Eu sempre fui um aluno não muito exemplar, porque o ensino tradicional ele nunca me atraiu. E eu só percebi isso depois de ficar mais velho, assim. Ali eu sou uma pessoa muito alimentada pela curiosidade. Sim. Então, assim, a curiosidade, ela guia a minha forma de conhecimento. E o ensino tradicional da escola, eu sofria muito para seguir, sabe? Copiar lousa, essas coisas. Então, eu nunca fui um aluno exemplar. Então, eu fui um aluno ali, nota 6, entre 6 e 7, assim. Cara... a gente vai falar isso do CTNs, né? Eu fui criar a Sinapse aos 36 anos. O que me fez criar essa Sinapse, basicamente, hoje olhando para trás, foram os tempos que eu considero quase uma tortura de aulas expositivas tradicionais. Porque quando o professor era muito bom, aquele professor que te encanta, não só na retórica, na oratória, mas em termos de história de vida, muda. Mas, Gabriel, mano, eu não conseguia ficar em sala de aula depois de um período. Antes, para fechar os 7 a 14 anos, fiz aí esse paralelo da nossa história. Então, é interessante, né? Você é um indivíduo que, como eu conheço bem, você consome conteúdo, aprende numa velocidade. Quando eu preciso ter interesse pelo assunto. Esse processo de autoconhecimento e autorreflexão, isso leva muito tempo, né? Eu descobri isso só mais tarde. Entendi. Então, assim, eu pego, por exemplo, um assunto que eu tenho interesse, eu vou ler todos os livros, eu vou assistir todos os documentários, eu vou assistir todos os filmes. Então, assim, eu sempre fui muito conduzido pelo conhecimento. E eu acho que um dos motivos que eu decidi deixar o corporativo para trás e entrar numa nova jornada também foi pela fome de conhecimento, porque o mundo corporativo não seria capaz de me fornecer aquilo que eu buscava. Bom, toda vez que a gente toca o PIN é porque a gente ampliou a consciência, né? Então, se liga na dica. O ensino tradicional muitas vezes não é um encaixe para todo mundo. Criatividade é importante. O motor maior talvez seja o interesse. Eu citei criatividade porque não tem como não fazer o registro. Murilo Gun criou o Cri-Cri-Cri para evitar que a gente pode a criatividade das crianças nessa fase. E agora, você vem falando muito disso, tô louco para a gente chegar lá. Você fala do mundo corporativo com alguma coisa também que te limitasse, né? Que te colocasse numa caixa igual ao ensino tradicional. Mas já estamos no 14 aos 21? 14 aos 21. E aí, como é que foi 14 a 21? Eu acho que eu comecei a me libertar mais ainda dessa fase, eu fui me conhecendo mais, e eu acho que eu comecei a ganhar um espaço um pouco maior na escola também. Porque eu saí daquele aluno tímido, aquele adolescente mais fechado, para começar a me abrir um pouco mais e descobrir um pouco mais quem eu era e quem eu iria me tornar, né? Eu acho também, assim, eu optei por fazer administração com ênfase em comércio exterior muito mais por influência externa do que por um desejo genuíno meu, mas eu acabei me encaixando. Olha que coisa maluca. Eu aprendi a gostar daquilo que eu resolvi estudar e, de certa forma, eu tive um relativo sucesso, né? Então eu optei por fazer administração com ênfase em comércio exterior logo depois do ensino médio, então eu já emendei a universidade logo depois do ensino médio, e eu
tranquei a faculdade no primeiro ano para fazer o intercâmbio na Austrália. Isso foi em 2007, na época que não existia redes sociais, não existia WhatsApp. Então foi uma experiência muito mais heterodoxa do que os intercâmbios de hoje, né? Hoje está tudo muito mais fácil, mais simples. Eu me recordo que eu entrei no avião, quando eu embarquei para a Austrália, com um papel com as frases básicas de como pedir as coisas cara. para comissária. Então olha como as coisas eram diferentes naquela época, né? Bom, da minha perspectiva, que vem lá, para quem não sabe, do interior de Minas, em Barbacena, né? Eu lembro que eram poucas pessoas da cidade. Tinha um pessoal que tinha acesso para ir à Disney, mas eu lembro que, por exemplo, numa turma de colégio lá, enquanto eu estava no ensino fundamental ainda, lá para, sei lá, quinta série, era um colega de sala que tinha acesso à Disney. Intercâmbio nesse formato eu só vinha conhecer bem depois. Isso normalizou. Hoje é extremamente comum as pessoas fazerem eventualmente o colegial lá fora, o primeiro ano da faculdade, mas naquela época não era. Entendi. Não era. E para mim, a Austrália foi uma mudança muito drástica na minha vida, né? Porque você imagina, 19 anos, primeira viagem internacional, eu fui pro outro lado do planeta, para a Oceania, né? Com dinheiro para me estabelecer ali durante um mês, tendo que arrumar um ofício para poder me manter na Austrália e estudar, e depois ainda retornar e terminar a universidade, né? Então, assim, foi um caminho que hoje eu olho com muita gratidão. Porque a Austrália, ela, lógico, foi também a primeira viagem internacional, mas ela me proporcionou depois que eu fizesse outros intercâmbios, que eu fiz também intercâmbio na Costa Rica, fiz depois intercâmbio no Peru também, durante esse processo de formação na universidade. E a Austrália, de certa forma, ela também ela me conduziu para essa jornada de 3 anos que eu tive nos últimos 3 anos, fora do Brasil. Então, a Austrália, ela foi aquela força motriz que me conduziu até onde eu estou aqui hoje. Ou seja, como um ciclo que se repete, aquela ida para fora, expansão de consciência, acabou se repetindo quando você deixa o mundo corporativo e vai fazer essa aventura incrível que a gente vai contar aqui. Isso. Terminamos já 21 a 24. Então você termina ali a administração com ênfase em comércio exterior. Já tinha ido à Austrália, Costa Rica e Peru. 3 intercâmbios finalizados, e eu também, logo após a finalização da universidade, eu já iniciei também numa MBA de marketing. Tá. Então eu já segui diretamente. E essa época trabalhava corporativo? Desde sempre. Então, desde o primeiro ano da universidade, eu sempre estagiei. Mas quando eu retornei da Austrália, que eu retornei à universidade, eu comecei a estagiar na empresa que eu permaneci durante 12 anos. E é muito legal essa história, porque eu não sabia exatamente o que era shipping. Acho que muita gente que nos ouve, que nos vê, não sabem. E eu lembrei muito de você conta aqui o que é, porque no feriado recente, eu fui até Santos. Cláudia, esposa, não conhecia. Eu tinha ido uma vez com o Pablo, que foi um final de semana incrível. E, as pessoas acham que elas não têm ideia. A escala do que é aquilo que é o Porto de Santos, acho que as pessoas não têm ideia. Que história é essa, então, de shipping? Como é que foi essa aventura? Que tipo de mercado você entrou? Já como estagiário e na volta da Austrália, efetivado? Não, eu entrei na empresa pós-Austrália. Pós-Austrália. Pós-Austrália, isso. Pós-Austrália, eu me desenvolvi durante todo o tempo pós-Austrália lá na empresa. Mas muito, muito bem comentado ali. Assim, o Santos é o maior porto da América Latina, né? O que é o shipping? 90% do transporte global de cargas é feito sobre águas. 90%. Né? Então foi justamente esse mundo que eu pertenci. O mercado de shipping se consolidou muito, né? Hoje você tem 4 armadores que são responsáveis por transportar esse 90% do transporte global de cargas. Armadores, que são os navios que carregam os containers a bordo, né? Basicamente isso. Porque hoje, basicamente, o transporte mundial de cargas é feito sobre águas e dentro de container. Grande parte, né? Então o Brasil é basicamente um exportador de commodity e um importador de produto acabado. Basicamente é isso, né? Então, o Brasil é um grande importador e é também um dos principais exportadores do mundo, né? Então, você imagina, nós somos os principais exportadores de açúcar, de café, de soja, de milho, de proteína animal. Enfim, o Brasil é um monstro, né? E a minha vida dentro do shipping foi olhando para esse tipo de mercado. Entendi. Passamos dos 24 ou estamos aqui ainda no... Passamos Passamos agora. Bom,
Pós 24, já tinha se formado, Já. já estava na empresa. E aí? Começa a contar um pouco para nós desse tema complexo, difícil e fascinante, que é mundo corporativo. Mundo corporativo. Eu acho que tá cada vez mais normal as pessoas buscarem por jornadas parecidas à minha, né? As pessoas, elas estão extremamente estressadas no mundo corporativo, precisam de um gap, vão viajar e depois se tornam. Mas eu preciso dizer que eu não saí do mundo corporativo porque eu estava completamente esgotado, estressado, ou porque eu não gostava. Eu adorava trabalhar no mundo corporativo, gostava muito do que eu fazia. Grande parte do sucesso que eu tive foi endossado pela minha produtividade. A produtividade está endossada também pelo prazer de exercer, né? Então, eu saí do mundo corporativo porque eu queria viver novas experiências. Você imagina, Ari, eu tinha 26 anos, eu assumi a maior filial de vendas do Brasil, responsável pela maior quantidade de cargas importadas e exportadas, né? Então, para mim, foi uma responsabilidade muito grande. Empresa de origem Italiana. Italiana. Então, para mim, eu precisei amadurecer muito rápido no mundo corporativo. Entendi. Porque eu tinha pessoas que eu liderava que, eventualmente, tinham o dobro de idade do que eu tinha e, eventualmente, o dobro de tempo de casa, de empresa do que eu tinha. Então, para mim, foi um desafio pessoal muito grande, né? Principalmente no primeiro ano. Mas eu consegui superar isso e eu permaneci longos anos como gestor da área de vendas comercial dessa empresa. E eu sou testemunha viva porque a gente encontrou uma vez com pessoas que são seus amigos dessa Sim. época, né? Aqui em Moema, em São Paulo. Na verdade, você me indicou um lugar que eu gosto muito. Um dos melhores lugares para tomar Moema cerveja. Natural, pode falar o nome? Pode. O La Fraternité. La Fraternité. Exatamente. Muito legal. E eu vi isso. As pessoas gostam de você. E na sua volta agora para o Brasil, eu sei que o mundo corporativo te queria de novo. E foi difícil dizer não. Foi, né? Foi difícil. Imagino. Então, 26 anos, começa essa história. Isso. E quando é que a gente se encontra? Me conta no tempo, no espaço, como é que as coisas foram acontecendo. Eu já estava há 12 anos na empresa. Estava muito bem dentro da companhia, com toda a liberdade, já havia conquistado a confiança de basicamente toda a diretoria. Eu estava com a vida bastante confortável financeiramente também. Mas eu acordava todos os dias, Ari, e eu falava, não pode ser só isso, né? Eu não posso permanecer aqui mais 10, mais 15, mais 20 anos, chegar no final da vida, eventualmente, e olhar pelo retrovisor e falar, é isso. Eu não me contentava. O aspecto financeiro, ele não me conquistava mais como ele chegou a me conquistar lá atrás. Então, no primeiro momento, eu achei que o problema estava na empresa. Então, eu resolvi sair da empresa frente a uma nova proposta que eu recebi, mudei o crachá, mas eu percebi que as dores permaneciam. Então, eu mudei de ambiente e as dores eram exatamente as mesmas, né? E, de certa forma, eu estava me tornando um produto daquele meio que eu estava inserido. O velho jargão, né? Você buscou novos desafios, só que ainda assim... Exato. Foi pouco. Foi pouco. E aí foi quando a gente se conheceu. Porque quando eu fiz a transição de companhia, a empresa ela não ficava baseada em São Paulo, então eu era um lobo solitário aqui, eu fui pro coworking, e foi quando a gente se conheceu. Então você me conheceu nessa transição do mundo corporativo. Mas quando a gente se conheceu, você já estava com decisão tomada de deixar o mundo corporativo? Uma boa pergunta, Ari. Eu não sei se eu estava 100% com a decisão tomada, mas essa semente já havia sido plantada há muitos anos na minha cabeça. Mas eu precisava me testar antes. Eu precisava mudar o meu ambiente para saber se realmente aquele meu desejo era autêntico e genuíno ou não. E eu mudei de ambiente. Eu fui com uma condição melhor, com uma proposta de trabalho melhor, com um desafio de trabalho eventualmente melhor, mas aquela insatisfação, de certa forma, ela permanecia. Ali ela estava. E aí, com o tempo, eu fui amadurecendo essa ideia e depois de 2 anos, no meio da pandemia, eu pedi demissão. Olha. Então eu me recordo, Ari, que eu pedi demissão em novembro de 2020. Foi exatamente o primeiro mês que eu fiz minha primeira atividade no coworking. Eu estava fazendo uma imersão best-seller para escrever meu primeiro livro. Lá em casa estava lotado, assim, a Cláudia precisava de receber alguém e ela não estava aguentando mais. E aí eu falei, para terminar de fazer esse curso, meu time achou um coworking em novembro de 2020. Aí em dezembro eu já terminei de fazer esse curso lá
Ele acontecia à noite e eu entrei. Então, encaixou exatamente. Eu acho que Foi. quando eu entrei, você devia ter tomado a decisão. Foi. E a gente ia trocando essa ideia de livros, porque eu acho que eu compartilhei que eu tava com desejo de escrever um livro, não foi? Você compartilhou bastante material comigo na época, porque eu também tinha muita vontade de escrever. Eu tenho um grande hobby na minha vida que eu adoro escrever. A escrita para mim é um grande hobby. Tanto é que durante essa jornada de 3 anos eu mantive vários diários comigo, diários de bordo, coisa que hoje é praticamente inexistente, né? São poucas pessoas que realmente fazem isso. O chat faz bem, né? Pois é, né? O chat gosta. Exatamente. E, bom, retomando, aí em novembro, eu me recordo que eu estava em uma reunião no Rio de Janeiro, uma reunião executiva, eu tinha participado de um almoço executivo no Rio, e eu fui para o aeroporto Santos Dumont com o meu diretor comercial na época, e ali eu pedi demissão. E nesse ato, que foi o meu pedido de demissão e a minha saída efetiva, foram mais ou menos 5 meses. Eu pedi a demissão porque eu imaginei, e depois o futuro demonstraria que eu estava completamente equivocado, que a pandemia no Brasil estava sendo superada. Porque quando eu pedi demissão em novembro, o Brasil, as mortes tinham caído ali para 200, 300 pessoas, mais ou menos. 300 pessoas por dia. Na data que eu fui para casa, que eu me vi já desempregado, o Brasil estava batendo o pico de mortes. 3.000 pessoas morrendo por dia. Isso é exatamente o que aconteceu comigo, porque quando eu fui para o coworking no fim de 20, de maneira fortuita, eu não tinha gasto de escritório, trabalhava em casa, mas o apartamento, né, eu vim de Belo Horizonte para São Paulo. Na verdade, eu trouxe a família em agosto de 20, eu já ficava na ponte com, né, BH São Paulo. E quando terminou 2020, que parecia que ia ter um arrefecimento, eu falei, vou montar aqui, eu tinha na época uma startup, além da Sinapse, vou montar aqui o escritório, eram 8 posições, e vou ter a minha sala, que era essa sala incrível. E para nossa surpresa, né, quando vem 21, vem a verdadeira, Exato. acho que foi a fase, e uma fase, não sei como foi para você, mas para mim era como se estivesse ficando tudo muito cinza. Foi uma fase assim... O horizonte estava muito nebuloso, né? Eu tenho um tônus jamais ligado à alegria, enfim. E aquele foi a primeira vez na minha vida que eu lembro assim que eu fiquei um período triste, numa tristeza... Enfim, bom. Mas você tomou a decisão, pediu demissão. Eu já estava fora do trabalho, né? Aí eu até costumo dizer, né, Ari, porque a gente sempre busca as melhores condições para buscar a realização pessoal. Só que essas melhores condições, elas nunca vão existir, elas são inexistentes, né? A gente precisa criar essas condições. Fantasia. Né? É fantasia, exatamente. Então você imagina só, no primeiro momento é porque eu não me sentia confortável financeiramente. No segundo momento é porque eu tinha acabado de mudar de empresa, as condições estavam muito boas, não havia o porquê de pedir demissão naquele momento. Depois, eventualmente, a pandemia chegou. Não é hora de pedir demissão, agora a pandemia está aí. Então, os planos, eles são sempre postergados. Se a gente não tem a disciplina de buscar a execução desses planos, eles são completamente inócuos, eles não servem para absolutamente nada. Né? E aí, quando eu me vi ali, que foi, acho que 1º de maio que eu me vi, eu olhei pelo retrovisor, eu falei, essa é a minha oportunidade, eu não vou encontrar as melhores condições para realizar o meu projeto. E aí foi quando eu dei o start, dei o kickoff ali do meu projeto pessoal. E aí você tinha quantos anos? Eu tava com 33. 33? Ou seja, no setênio 21 a 28, você contou do 28 ao 33. Isso. Eu mudei de empresa. Que você fez esse movimento. Na verdade, o setênio é 28 a 35. Isso. E nós estamos nos seus 33 anos. Exatamente. Bom, aí, agora que a história fica quente. Exato. O que aconteceu? Que decisão foi essa? E nesse bojo, eu não sei se você vai trazer para a história, mas tem sua companheira, né? Sim, exatamente. Que também era mundo corporativo. Era e permanece mundo corporativo. Permanece, né? Uma querida, né? A Sim, Carol. permanece. Porque nessa mudança você vai contar aí, você foi e também levou ela junto, né? Não, no primeiro momento não, né? Como é que foi? No primeiro momento não. Bom, o mundo estava fechado ali. Quando eu pedi demissão, que foi quando eu me vi fora da empresa, que foi dia 1º de maio de 2022, o mundo estava completamente fechado. Então, as Américas estavam fechadas, Europa completamente fechada, Ásia completamente fechada, severas restrições de viagem, e o único continente que estava um pouco mais flexível era o continente africano. E, ironicamente, era um continente que eu não tinha intenção de conhecer nesse meu projeto, né?
seguindo a fórmula do brasileiro, né? Só para trazer um dado aqui, são quase 12 milhões de brasileiros que viajam todos os anos para o exterior. 12 milhões de brasileiros. 1% desses 12 milhões tem a África como destino. Então eu fazia parte desses 99% dos brasileiros que simplesmente ignorava o segundo maior continente do mundo, né? Segundo Laurentino Gomes, o Brasil é o país mais africano do mundo, né? E uma pessoa que você conhece muito, já veio nesse podcast aqui, trabalha conosco, que é o Douglas. Hoje, antes de vir para a gravação, e eu contei, né, que você era um especialista em África, ele nunca saiu do país, e ele ficou completamente motivado, cara. Ele falou, nossa, Ari, é um lugar que, assim... Ele se casou recentemente, a Larissa, que é a esposa, acho que externalizou, que tem vontade de conhecer os Estados Unidos... natural para quem nunca foi para fora, mas quer muito conhecer a África. Pois é. E olha que interessante o que você está falando, não tinha muito essa perspectiva, né? A não ser, eu não sei se já tinha visto o filme, Gabriel e a Montanha, né? Mas isso aí em suma você contando essa história. Aí você conta essa história aí. Pois é, muito bem colocado, Ari. O brasileiro, quando ele vai viajar a primeira vez para o exterior, só há basicamente 2 destinos, ou Europa ou Estados Unidos, né? Entendi. Usualmente são destinos de porta de entrada para o brasileiro no exterior. Tá. Então, eu simplesmente havia ignorado esse continente. Até retornando um pouquinho, Ari, esse final de semana eu fui participar de uma festa junina, no final de semana, e tinha um homem com uma blusa com o mapa da África, e havia uma frase embaixo do mapa da África: África não é um país. Né? Porque as pessoas, muita gente, né? imagina que a África, o que é a África? Né? Eu tô indo pra África, tudo bem, mas tá indo pra onde a África? A África são 54 países dentro da África. Imagina, 54 países. O segundo maior continente do mundo. 1,3 bilhões de pessoas vivendo no continente africano. A África vai representar o maior crescimento demográfico desse século. Vai dobrar a população. Então você imagina a quantidade de diversidade e pluralidade dentro desse continente. E o Brasil tem uma conexão histórica absurda, que as pessoas simplesmente elas não percebem isso, né? A África está na nossa gastronomia, a África está na nossa religião, a África estão nas cores do Brasil, a África está basicamente em tudo. E as pessoas simplesmente não percebem essa conexão que a gente tem com o continente africano. E aí eu embarquei para Portugal, porque eu sou cidadão português também, eu fui lá para tomar vacina, porque no Brasil ainda não havia chegado as vacinas. Permaneci 45 dias em Lisboa, e de Lisboa eu embarquei para Nairobi, capital do Quênia. E eu me vi trabalhando na maior favela do continente africano. Então, eu fiz um voluntariado muito genuíno e autêntico lá em Nairobi. Basicamente, Nairobi, 60% da população de Nairobi vive em comunidades. São 2 grandes comunidades lá, Matari e Kibera. Essas 2 comunidades são mais de 1 milhão de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. E eu fui trabalhar numa escola que nunca havia recebido voluntário de qualquer parte do mundo. O dono desse projeto é o Reagan, que tem uma história fantástica. Escrevi artigos sobre o Reagan, uma pessoa que continua me inspirando até hoje. E eu fui trabalhar na cozinha desse projeto, cozinhando para 100 crianças diariamente. Então ali em Nairobi começou a minha jornada pelo continente, que depois viria a mudar completamente a minha vida. Uau! E a minha história foi muito inspirada. Você colocou o Gabriel e a Montanha, né? Pra quem não assistiu, o pessoal super recomenda assistir o filme Gabriel e a Montanha, disponível no Netflix. O Gabriel, ele teve uma viagem muito autêntica, viajando como local, distribuindo grande parte do seu budget diário para as comunidades locais. Ele viajou pelo leste africano, ele atravessou por países como Quênia, Tanzânia, Malawi. E, infelizmente, ele perdeu a vida no Mulanje, que é uma montanha no sul do Malawi. Inclusive, eu busquei o Mulanje 2 vezes, como você sabe. Ironicamente, eu não consegui chegar. Mas grande parte da minha jornada, dessa primeira fase de África, foi muito inspirada na jornada do Gabriel. Então, eu fiquei quase 2 meses no Quênia. Depois eu atravessei para a Tanzânia. Fiquei 3 meses na Tanzânia. Depois eu cruzei para o Malawi. O Malawi é o 4º país mais pobre do mundo. Fiz voluntários na Tanzânia também. Atravessei para o Malawi. O Malawi foi um país muito difícil de viajar. A infraestrutura ela é muito rústica. É um país que é difícil ter acesso às comodidades que nós aqui, da modernidade, estamos acostumados, né? Como internet, eletricidade disponível o tempo todo. Então são ativos que a gente nem pensa mais nessas coisas, porque já faz tão parte do nosso dia a dia que a gente não consegue mais imaginar como é viver sem, né? E aí, quando eu cheguei no sul do Malawi, muito próximo ao Mulanje, onde o Gabriel se encontrava, veio a Omicron, uma cepa do Covid na África do Sul.
E aí eu me recordo que todos os países começaram a fechar as fronteiras para os países africanos. E o Malawi, naquela época, a gente não sabia se a Omicron era perigosa ou não era. Hoje seria de um anacronismo gigante olhar para trás né, e tomar a decisão. Mas naquela época foi muito difícil. E aí eu voltei para a capital, Lilongwe, e eu me recordo de embarcar no primeiro voo disponível que eu encontrei, que foi Istambul, na Turquia. E eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça. E a coisa que mais me impressionou, quando eu cheguei em Istambul à noite, a coisa que mais me impressionou quando eu olhei pela janela do avião foi a quantidade de luzes que a cidade de Istambul tinha. Porque eu estava tão acostumado a, depois das 6 da tarde, a estar num completo breu lá no Malawi, e quando eu me deparei com aquela cidade cheia de luzes, isso chamou, até hoje, me chamou completamente minha atenção. Muito interessante. E aí a saída, porque a Omicron ela foi mais ou menos ali agosto, Ela setembro foi em novembro de 2021. 21. Novembro de 2021. Sim, sim. Isso, novembro de 2021. Então, você viaja em maio, Eu viajo em... passa por isso tudo, Exato. e quando você chega em Istambul... E eu me deparo com a Cidade das Luzes, né? E foi que ano, que mês? Isso foi 2021. 2021, fim Isso. de 21. Fim de 21. E aí eu fiz um trabalho voluntário muito interessante também no interior da Turquia. Eu me recordo de nem conseguir tomar banho porque todos os canos estavam congelados. Eu estava numa fazenda no interior da Turquia, mas foi uma experiência muito autêntica e genuína também. Mas eu passei a virada de ano lá, depois fui para a Geórgia, que é um país que faz fronteira com a Turquia, retornei para a Turquia e depois eu embarquei para a África novamente. E aí eu embarquei diretamente para a África do Sul. E aí eu começo a minha segunda temporada no continente africano. E antes da segunda temporada, Carol nessa história? A Carol, ela não pediu demissão no primeiro momento. Eu trabalhava numa companhia aérea, né? Ela não pediu demissão no primeiro momento. Ela me encontrou no continente africano. Ela fez essa parte dessa jornada comigo entre Tanzânia e Malawi, e um pedacinho da Turquia. Mas depois os trabalhos foram voltando fisicamente. Ela teve que retornar para o Brasil e eu segui a minha jornada dali, né? Tá. Então eu embarquei de novo para a África do Sul, que foi a minha segunda temporada. Fui fazer um voluntário também. Eu gosto muito de fazer voluntário, Zaria, porque quando você faz um voluntário, você tira o crachá de turista e você tem a oportunidade de viver com as comunidades locais. Tá. Então as pessoas elas não te enxergam mais como um turista que está ali de passagem. Eles te enxergam como parte da comunidade. E a tua experiência, a tua interação com as comunidades locais vai para um outro patamar. Então eu me vi numa cidade pequena, na costa da África do Sul. Eu fiz esse voluntário. Fiquei, se não me retorno, acho que foi 1 mês e meio fazendo esse voluntário. E depois eu embarquei para a Etiópia durante a Guerra Civil entre os rebeldes e o governo. Então eu embarquei para a Etiópia num momento bastante conturbado. Eu me lembro que quando eu me vi na fila de imigração, eu era um dos poucos, se não o único estrangeiro ali na fila de imigração. Mas eu tive uma jornada feliz na Etiópia, muito embora eu tenha sido obrigado a deixar a Etiópia por uma forte intoxicação alimentar que eu tive no norte, numa pequena cidade chamada Lalibela, que também tinha sido palco de confrontos entre os rebeldes e as forças do governo. A Etiópia estava passando por um momento muito conturbado. Inclusive o primeiro-ministro da Etiópia, que havia ganho o Prêmio Nobel da Paz por colocar fim na guerra entre Etiópia e Eritreia, ele estava sendo acusado de usar a fome como uma arma de guerra. Então eu tive justamente nesse momento lá na Etiópia. E aí eu havia pego, como os transportes públicos estavam muito deteriorizados, etc., eu acabei pegando uma carona com um caminhoneiro até o norte do país. Havia chego morrendo de fome no meu destino e eu comi uma comida muito duvidosa. Resumo da ópera, fiquei 4 dias sem conseguir levantar da cama numa cidade que não tinha eletricidade, que era Lalibela, a energia havia sido cortada pelos rebeldes. E aí eu peguei o único voo disponível da semana de volta para Addis Abeba, capital. Fui receber tratamento no hospital, mas isso me deixou tão fraco que eu resolvi deixar a Etiópia. Então essa foi a minha segunda passagem pelo continente africano. Nenhuma parada no Brasil? Não, nenhuma parada no Brasil. Eu usei Portugal como uma base durante 2 semanas para me recuperar. E aí eu puxo um link muito interessante, Ari, que a gente nunca sabe se eventos ruins vão necessariamente nos conduzir para experiências ruins, né? Graças, abre aspas aqui, né? Graças a essa intoxicação alimentar que eu tive na Etiópia, eu tive uma jornada espetacular no Nepal. Porque a minha ideia era continuar explorando o continente africano pós-Etiópia. Mas como eu me vi forçado a sair da África, eu tive que recalcular a rota.
E aí eu resolvi ir para o Nepal, que também não estava nos meus planos, né? Então eu tive uma jornada super feliz no Nepal, alcancei o Annapurna Base Camp, foram 12 dias caminhando entre as montanhas do Himalaia. Fiquei um mês no Nepal e depois eu segui a minha jornada pelo continente asiático, antes de retornar mais uma vez para o continente africano. Então, antes de voltar para a África, 2 perguntas importantes. Vivendo de quê? Né? Como é que, do ponto de vista prático, né? Sua renda, o seu dinheiro, bastante tempo, rodando para muito lugar. E condicionamento físico, fazendo o quê? Porque tudo isso, inclusive essa caminhada de 2 dias no Nepal, exige bastante coisa. Outro dia você me explicou, grosso modo, uma nova forma de preparo físico, mas e aí, da onde que vinha o fôlego financeiro e pulmonar? O fôlego financeiro, basicamente, dos meus investimentos, né? Então, eu sempre viajei com os dividendos dos meus investimentos. Então, como eu pertencia ao mundo corporativo, e graças ao mundo corporativo eu tive a capacidade de rentabilizar, depois eu convivi com os dividendos durante a minha jornada. Né? Então, eu não tinha mais renda oriunda do corporativo, porque eu não estava mais no mundo corporativo, mas eu tinha a renda oriunda dos meus dividendos. Né? Então, esses 950 dias que eu permaneci na estrada, eu permaneci de uma forma completamente sustentável, em base dos meus dividendos do mercado financeiro. Isso significa também uma adequação ao estilo, né? Não dá para você chegar no lugar... Completamente. Uma das minhas decisões quando eu decidi viajar era viajar com um budget baixo. Não somente pela questão financeira. Eu até poderia, eventualmente, viajar de uma forma mais confortável. Mas eu achei, naquela época, que determinar um budget baixo e seguir esse budget baixo... me colocaria mais em contato com as comunidades locais, faria com que eu tivesse uma experiência muito mais autêntica e genuína pelos locais que eu passasse, né? Porque quando você faz uma viagem com um budget muito elevado ou uma viagem muito luxuosa, você basicamente conhece a recepcionista do hotel, o motorista do táxi, e eventualmente alguém que vai te levar para participar de alguma expedição. Você não consegue se inserir dentro das comunidades. E como eu tinha muito essa sede de conhecimento, buscar o conhecimento de forma autêntica, eu decidi manter um budget baixo durante a minha expedição para que eu pudesse me conectar mais. Então, assim, eu sempre utilizei transporte público. Em muitos lugares que eu estive, eu era o único estrangeiro dentro do transporte público. Então, por exemplo, em muitos lugares que eu estive na África, eu era o único muzungo. Muzungo é uma pessoa de pele branca, né? Então, até os locais estranhavam. O que é esse muzungo que está fazendo aqui no meio da gente, né? Então, essa foi uma decisão muito feliz. Hoje, olhando pelo retrovisor, Ari, eu percebo que foi uma decisão muito feliz. Porque se não tivesse tido essa decisão, eu teria me acomodado muito rápido. Eventualmente, minha jornada nem teria durado o tempo que ela durou. Então, antes da Ásia, e o fôlego pulmonar? O ato de viajar já te coloca em atividade física o tempo todo, né? Porque você imagina, aqui no mundo corporativo, eu basicamente passava o dia sentado. Se não sentado, eu estava no carro. Se não no carro, eu estava no sofá da minha casa, né? Então, Ou em jantar com cliente. Ou em jantar com cliente, ou almoço com cliente, ou eventualmente em algum evento externo, né? Então, eu acho que essa sociedade moderna, a gente se descolou muito dos nossos antepassados, né? Porque você imagina... Caçador-coletor, né? Exatamente, o caçador-coletor. Há estudos que diziam que a nossa caminhada média diária é em torno de 15 quilômetros. Hoje em dia, uma pessoa que é do mundo corporativo caminha 1,5 km, 2 km se caminhar no dia, né? Então, o ato de viajar automaticamente já me colocou em plena forma física, né? A minha média de caminhada era 16, 17 quilômetros por dia, eventualmente 20 quilômetros por dia. Eu fiz o caminho de Santiago, teve dia que eu caminhei 38 quilômetros em um único dia. Então, isso sem eventualmente fazer um treino específico, porque, como eu te comentei, o ato de viajar já era o meu treino, né? Você está o tempo todo carregando uma mochila cargueira nas costas, o tempo todo você está utilizando transporte, mas se movimentando, puxando carga, caminhando muito para conhecer os lugares. Então, esse ato já te coloca em plena forma física. Mas você comentou outro dia, quando a gente se viu no Ibirapuera, no Ibira, né? No nosso querido Parque Ibira. Querido parque. De uma técnica, metodologia... Como é que chama? O hacking, exato. E o que é isso? Olhando de volta para os nossos antepassados, a gente sempre caçou animais buscando a exaustão dos animais, porque nós somos um dos poucos animais que tem a capacidade de suar.
né, para manter a temperatura corporal. Então, eventualmente, os animais, eles conseguem correr muito mais rápido que a gente, mas o tempo dessa atividade é muito mais curta. E a gente tem, como um ser bípede, a gente tem essa capacidade de caminhar por longas quilometragens durante muito tempo. Então, você pega, por exemplo, a tribo Maasai na Tanzânia, eles caçavam animais, causando exaustão nos animais. Então, perseguiam os animais durante longas horas, altas quilometragens, até a exaustão do animal. Então, essa atividade de você... e, logicamente, depois da caça, eles teriam que retornar com o peso do animal até a tribo, até onde eles estavam instalados, né? Também nós somos um dos poucos animais que tem a capacidade de carregar as coisas, né? Se você der uma sacola para um macaco, ele tomba para o lado, ele não consegue manter o equilíbrio. Então nós somos uns poucos também animais que tem essa capacidade. E o Hucking, eu li um livro do A Crise do Conforto, do Michael Easter, é um livro fantástico, fica de recomendação aqui para a turma que estiver ouvindo, e ele fala muito sobre isso, né? A corrida, por si só... grande parte dos atletas de ponta, de atletismo e etc., tem muitos problemas nas articulações. Porque o nosso corpo, ele não foi feito para correr. Nós somos feitos para caminhar carregando peso. Então, o Hucking, que é basicamente você carrega até 20% do teu peso corporal nas suas costas. A capacidade que você ganha pulmonar com isso é altíssima. Né? Tanto é que eu fiz o caminho de Santiago, Ari, sem fazer nenhum tipo de treinamento. Eu tinha acabado de voltar da minha terceira expedição da África, cheguei na Europa, eu estava com um tempo vago ali e eu decidi, em questão de horas, fazer o Caminho de Santiago. No outro dia eu estava iniciando a minha jornada do Caminho de Santiago. Foram 11 dias, 280 quilômetros. E falando em jornada, vamos retomar na Ásia? Vamos retornar. Então, chegamos àquele momento que foi para a Ásia. Aí eu comecei a minha expedição na Ásia, né? Então eu passei basicamente por grande parte dos países do Sudeste Asiático. Então comecei pelo Nepal, fui para o Sri Lanka, do Sri Lanka fui para Malásia, Tailândia, me formei como Dive Master na Tailândia, fiquei vivendo 4 meses numa ilha bem pequenininha, que tudo está no raio de 2 quilômetros. Um Dive Master O Dive Master é como se fosse um guia de mergulho. Então estou habilitado a levar pessoas para mergulhar comigo, basicamente, né? Da Tailândia eu segui para o Laos, fiz Laos, Camboja, eu voltei para Tailândia, e aí depois eu voltei para o Brasil por 2 semanas para renovar minha habilitação, porque eu começaria a minha 3ª temporada na África. Até como legado do mundo corporativo, eu consegui desenvolver uma parceria com a Honda Hero na África do Sul. Então, eles me cederam uma moto para viajar pelo continente africano. Então, eu voltei para o Brasil nesse ato, renovei minha habilitação, embarquei de volta para a África do Sul e percorri quase 20 mil quilômetros de moto pela África Austral. Mas essa passagem no Brasil inclui aquela palestra que você deu no Mundo Terra? Inclui a palestra que eu dei. Eu dei algumas palestras em mundo corporativo e no Mundo Terra também. Pessoal, testemunho aqui, trabalho com educação, vivo disso e nunca vou esquecer. Né? Na Mundo Terra aqui de Moema. Foi. Lembro bem da expressão da Cláudia, do Pablo. Cara, se foi... Porque existe uma máxima, né, de Dale Carnegie, que escreveu Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, que também escreveu um livro Como Falar em Público, né, de que para se comunicar bem a gente tem que falar com a nossa própria personalidade, do jeito que a gente é. Eu concordo em termos, grandes comunicadores são capazes de vestir outros personagens, mas aí é um nível muito elevado. E falar com entusiasmo e sorrir. Cara, eu lembro do entusiasmo, da forma que você apresentou os slides, que foi assim... E eu, Pablo, né, a gente gosta muito de observar essa questão da oratória, e a aula foi incrível. Então... Muito obrigado, Ari. Parece que aqui, né, além de fundador e líder de expedição, explorador e palestrante, né? Palestrante, eu me arrisco a dizer que eu posso me colocar no escritor porque eu escrevi um livro. Já publicou? Publicado, na verdade, essa foi uma forma que eu encontrei de ajudar o projeto voluntário que eu trabalhei no Quênia, né? Então, 100% da monetização desse livro vai para o projeto. Então, eu não viso lucro financeiro com ele. Muito legal. Isso, que é chamado uma jornada, uma transformação através de experiência, uma jornada de desconstrução. Que legal. Então, eu passei por uma desconstrução muito grande, né, da minha vida. E eu escrevi sobre isso. E nesse processo de desconstrução... Você não estava por aí andando atrás de si mesmo? Eu me recordo, Ari, que nós tivemos uma conversa, eu acho que foi no meu primeiro ano
que eu viajava. Sim. E você sempre falou, Gabriel, será que você será que não é uma viagem muito mais interna do que externa? Sim. Eu demorei pra acreditar nisso, Ari, eu confesso. Eu demorei. Imagina. Mas eu entendi que a minha viagem hoje foi completamente interna. Foi completamente interna. Então eu passei por uma transformação muito grande na minha vida, como pessoa, valores. Eu tinha posições muito sectárias em determinados assuntos. Eu tinha posições muito dicotômicas, né? Então, preto e branco, branco e preto. Eu não enxergava muito cinza, não podia ter alguma coisa no meio termo. Embora eu, como eu tinha comentado, eu nasci em berço de ouro, mas eu sempre tive acesso à educação, então eu nunca soube o que é ser desprivilegiado. Então eu viajei por um continente onde as pessoas eventualmente são muito desprivilegiadas, pelo sul global, né? O sul global é muito desprivilegiado de forma geral. Então eu passei por várias transformações durante essa jornada. Então foi de fato uma viagem muito mais interna do que externa. E o autoconhecimento é condição também imperativa para... E aí é legal da gente debater sobre Gabriel e a montanha, né? Vocês são seu xará, né? E ele, salvo engano, ele teve uma formação de mercado financeiro no Rio, numa grande escola, acho que ele fez PUC, né? Que é... Sim. E... Desculpa você que está nos ouvindo, vendo, tá aí o spoiler, né? Ele acaba morrendo nessa expedição. Não é spoiler porque mostra na primeira cena do filme, então né? nós estamos tranquilos quanto a ele. É porque agora no tempo e no espaço, como a gente sempre se falava com alguma regularidade, em diferentes situações, né? Mas essas questões médicas eu acompanhava sempre à distância. Eu lembro que você me provocava, me perguntava, olha, eu tô em tal lugar, você acha que eu espero a vacina, você acha que eu vou e tal? E agora, eu não sei cronologicamente quando foi, mas uma vez você me manda uma mensagem que você parece que bateu a cabeça. Foi em Moçambique. Em Moçambique, e você estava a caminho... Do Malawi. Do Malawi. E da minha perspectiva, eu nem sempre divulgo isso, mas eu tenho uma formação em terapeuta familiar. E a formação que eu tive é a partir de um paradigma que está muito hypado no mundo hoje em dia, que é o famoso pensamento sistêmico. O que é isso? É simples. Na psicologia, na neurociência, até bem pouco tempo, a gente ficou muito preocupado com o intrapsíquico, né? Mas a gente esqueceu, às vezes, que no extrapsíquico nós somos seres relacionais. Então, basicamente, esse paradigma defende que se você construir, né, um genograma, que é como um heredograma que a gente aprendeu no ensino médio para estudar genética, né? Bolinha, quadradinho, filho e tal. Se você representar num genograma as relações entre os players, né? Como distante, conflituosa, próxima ou codependente, você acaba conseguindo ver que existem padrões que repetem-se de maneira transgeracional. Então, eu te devolvo isso, porque quando você está naquela busca, eu lembro claramente do tipo, será que você não está repetindo esse padrão? Eu me recordo muito bem quando você comentou isso. Eu estava em Vilanculos, em Moçambique. Eu já havia percorrido pouco mais de 13 mil quilômetros de moto, acampando de forma solo e sem nenhum tipo de acidente até então. E uma bela manhã, acordei para tomar café, tomei café e eu fui ao toalete. O frame da porta do toalete era baixo, eu não vi. Deu uma pancada muito forte nesse frame e, resumo da ópera, acabei tomando 6 pontos na cabeça. E isso me inviabilizou, né? Porque eu não podia mais pôr o capacete durante um tempo. Meu visto estava expirando. Então eu tinha 2 opções. Ou eu seguia o meu plano inicial, que era cruzar para o Malawi, indo pelo interior de Moçambique, depois fazer Zâmbia, Zimbábue e voltar para a África do Sul. Ou eu retornava Moçambique para Eswatini e África do Sul. Eu fiquei 2 semanas de repouso, me recuperei, tirei os pontos e resolvi seguir para o Malawi. Muito inspirado novamente pela história do Gabriel, né? Eu tinha esse desejo muito forte de fazer a mesma montanha, o Mulanje, que o Gabriel fez e onde ele morreu. E diga-se a despeito das minhas recomendações do contrário. A despeito, eu acho que eu não comentei isso contigo, né? Aí depois, não, tô sabendo isso aqui no ar. Pois é. É igual paciente que esconde as coisas, mas tudo bem. Mas perdão, viu? É isso. Eu segui a minha viagem, mas o destino decidiu que eu não deveria seguir para o Malawi, porque eu já havia rodado 7 horas de moto
pro interior de Moçambique. Para eu poder chegar na fronteira com Malau, eu precisaria percorrer 2 dias de moto pelo interior de Moçambique. Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Tá na lanterna do IDH mundial, inclusive. Então, a infraestrutura... E tudo isso com a parceria com a Honda, né? Tudo isso em parceria com a Honda Hero. Honda Hero. Honda Hero, A Hero é uma montadora de moto indiana, Tá. com basicamente todas as peças pertencem à Honda. Então, eles fizeram parte da Honda, hoje é um grupo separado. Né? Entendi. Então, eu segui de moto, passei o dia inteiro, tava cansado, encostei a moto para tomar um café. Quando eu olho, eu havia perdido a placa da moto por conta das condições da estrada, né? Então, sem a placa da moto, eu não conseguiria cruzar a fronteira. Então, eu tive que fazer todo o caminho de volta. Então, eu percorri quase 3 mil quilômetros de volta até a fronteira com Eswatini. Achar a placa. Não, eu tive que voltar, né? Porque eu tive que voltar pro ponto de início. Achei que você voltou tentando achar a placa. Só que no meio desse caminho eu também tive suspeita de malária. Então, o universo foi me concedendo alguns sinais, né? O primeiro foi o acidente, o segundo foi a perda da placa da moto, o terceiro foi uma suspeita de malária, que depois acabou não se confirmando. E eu voltei para a África do Sul, devolvi a moto e embarquei para Holanda, onde eu permaneci por um mês. Aproveitei esse meu hiato na Holanda para poder escrever o livro. Antes de voltar para a Holanda, eu fiz o caminho de Santiago, fiquei 11 dias. E quando eu consegui me desconectar completamente das redes sociais e tudo mais durante esses 11 dias, e foi onde eu tomei a decisão de escrever um livro para apoiar o projeto social. E depois eu voltei para Holanda, eu fui para a Holanda, fiquei um mês na Holanda, me dedicando 100% na confecção do livro. E aí eu publiquei esse livro durante esse um mês e depois eu voltei para a Ásia. E aí eu comecei a explorar uma outra parte da Ásia que eu não havia explorado. Nesse fluxo, a Carol também passou um período Índia, não foi? Que ela se formou como professora de yoga na Índia, e a gente se reencontrou na Holanda. Na Holanda. Na Holanda. Onde ela chegou a trabalhar... Ela chegou a trabalhar, ela ficou 3 meses trabalhando na Holanda, monetizando. E eu passei o último mês lá e depois a gente seguiu juntos novamente para o Sudeste Asiático. E a gente embarcou para a Indonésia. Então, na Indonésia, a gente fez a ilha principal de Bali, fizemos algumas ilhas adjacentes. Depois, a gente percorreu de oeste a leste a ilha de Java, que é a maior ilha da Indonésia. E depois pegamos um voo para a Malásia, fizemos uma parte da Malásia, fizemos Singapura. E depois embarquei para Filipinas e explorei as ilhas sul do arquipélago da Filipinas. São quase 7 mil ilhas do arquipélago de Filipinas. É coisa de maluco aquilo. Não tem como explorar tudo. E aí, a gente permaneceu um bom tempo lá. E aí eu retornei para Tailândia para trabalhar e mergulhar como guia de mergulho, por prazer, até retornar para... Não, minto. Depois eu embarquei para o Marrocos, antes de retornar para o Brasil. Ainda fiz Marrocos, norte da África, e aí retornei para o Brasil no começo desse ano. Então, o Brasil você volta no começo desse ano. No começo desse ano. E nessa volta foi quando a gente conversou sobre... Você me disse a seguinte frase... que eu tenho compartilhado com outras... Eu compartilhei com um amigo. Ari, voltei, estou aqui, sou interessante para o mercado corporativo, não sei se eu serei interessante daqui a um tempo. Exato. E eu tenho que tomar uma decisão. Exato. E aí vem a decisão de abrir a Hakuna Matata? Exatamente. O nosso prazo como profissional, ele expira, né? Um tempo fora do mercado, ok. Um tempo demasiado fora do mercado é um cenário completamente diferente. Então, eu tinha um pouco dessa dor, né? De me ausentar durante o tempo. E desculpa interromper, mas para pegar o gancho, claro. Eu vivi isso claramente no ano que eu passei na Holanda. Quando eu voltei, foi um boom, assim, foi excelente em termos de... Falando de faturamento realmente. Mas eu também sinto que até um ano, os clientes que eu não atendia achavam aquilo... interessante, curioso. Eu fiquei foram 2 semestres na Holanda. O segundo semestre eu ficava mais ou menos uma semana, 10 dias no Brasil e 40 dias lá, né? Então eu ficava entre Schiphol e Guarulhos. À época eu tinha um apartamento alugado aqui em São Paulo e mantinha lá e cá. Mas te devolvo aí com esse raciocínio de que um tempo é legal, mas muito tempo... deprecia esse valor. Deprecia o teu valor e você é esquecido pelo mercado corporativo, né? O mercado corporativo, ele atropela, né? É muito difícil. Então eu me vi numa situação complicada, porque eu tinha a opção de retornar, recebi boas propostas para voltar para o mundo corporativo, mas eu tinha uma vontade muito grande de empreender voltado para o continente africano, que foi o continente que eu me encontrei,
foi o continente que me proporcionou grandes mudanças na minha vida, e foi o continente que eu me conectei. Eu costumo dizer que foi uma casa longe de casa, né? Eu passei praticamente quase 1 ano e meio nesses 3 anos dentro do continente africano. Eu participei de uma feira, existe uma feira que acontece todos os anos aqui no Brasil, a maior feira de logística da América Latina. Eu participei dessa feira, e quando eu retornei para casa, eu percebi que o meu desejo era não retornar para o corporativo. Então, ali eu sacramentei essa minha vontade. E aí foi quando eu comecei a me dedicar de corpo e alma para a Hakuna Matata Experience. Agora é interessante, né, Gabriel? Porque muita gente que nos ouve tá no mundo corporativo. Acho que, enfim, boa parte da população global trabalha no mundo corporativo. Tem os seus, como tudo, né, prós e contras. Mas olha o que eu sempre vi também na sua jornada, que é bem interessante. Durante todo esse período, você sempre se articulou muito bem, né? Quando você começa a fazer as palestras, quando você já tem a ideia de eu posso falar disso nesse ambiente, porque eu acho que antes da Hakuna tinha um pouco mais essa ideia, né? Ou seja, o projeto inicialmente, se não me engano, ele chamava Roundabout. Então, se eu estou num projeto, andando, viajando, eu posso... Né? É o velho modelo que eu também me ensino nele, de eu tenho uma história boa para contar, contei isso no livro e eu dou uma aula sobre isso. Então, lembro muito de você falar assim, pô, eu posso ser essa pessoa que permite para aquele indivíduo que está ali ver que são possíveis outras coisas, que ele pode ampliar a consciência, mas muito da sua articulação vem daí, né? E aí eu te devolvo caminhando aqui para esse nosso momento final, decidir por empreender. E aí, como é que foi decidir isso? Como é que foi decidir abrir a Hakuna? O que a Hakuna faz? Me conta essa história. Basicamente, a Hakuna é uma agência focada em expedições dentro do continente africano, com uma pegada muito sustentável. Tá? Então, a gente apoia as comunidades locais, apoiamos as famílias locais, todas as empresas que a gente eventualmente contrata localmente, a gente prioriza empreendedores locais, né? Então tem muito essa pegada social. Mas basicamente nós somos focados 100% no continente africano, temos expedições para a Tanzânia, para o Quênia, para a Botsuana, África Austral, países como África do Sul, Eswatini, Lesoto. Temos expedições para mergulhadores, usando essa minha experiência como mergulhador também em Moçambique, que na minha opinião reserva... Eu acredito que o oceano, até como parênteses aqui, se você me permitir, claro. O Oceano Índico reserva, na minha opinião, as praias mais bonitas de todo o planeta Terra. Então, eu aproveitei esse meu background como mergulhador para criar algumas expedições voltadas para mergulhadores no Oceano Índico. Então, eu criei junto com a equipe da Hakuna Matata, vários pacotes de viagem expedicionários. Né? Tá. Então, assim, os nossos pacotes são pessoas que querem experienciar genuinamente o continente africano. Né? Então, por exemplo, eu estou embarcando agora segunda-feira, agora em junho, para a África do Sul, e eu permaneço até final de agosto, porque eu tenho uma expedição com clientes que eu vou levar para a África Austral, mas logo após eu retomo a parceria com a Honda Hero e vou explorar novos países lá no continente africano. Então a Hakuna Matata basicamente é uma agência com expedições focadas no continente africano, porque na minha opinião o continente africano é um dos poucos lugares do mundo que reserva autenticidade. E um mundo tão globalizado como é hoje, apesar de todos os benefícios, todas as benécias da globalização, um dos deletérios é a padronização dos lugares. Então, em muitos lugares que eu atravessei, eu estive em grande parte das capitais da Ásia. Eu estive em Seul, na Coreia do Sul, estive em Tóquio, no Japão, estive em Phnom Penh, no Camboja, estive em Vientiane, no Laos, estive em Bangkok, na Tailândia, estive em Kuala Lumpur, na Malásia, estive em Jakarta, na Indonésia. Todas as capitais são idênticas. Isso é um efeito colateral da globalização. E a Ásia também sofre muito do turismo de massa. Né? Então, por exemplo, muitos lugares que eu atravessei nas Filipinas, na Tailândia, na Indonésia, o turismo de massa tomou conta. E a África, eu arrisco a dizer que é um dos últimos lugares que você consegue viajar de forma autêntica. Você tira o crachá de turista e você tem a capacidade de se colocar junto com as comunidades locais, sem eventualmente encontrar o turismo de massa. E a Hakuna Matata vem em que setênio? Nós estamos agora com... Eu estou com 36 agora. Você virou setênio. Exatamente, exatamente.
O ano exatamente quando eu criei a Quando Sinapse. você criou a Sinapse, Pô, né? Você tá sentindo isso? De um setênio que parece, te ouvindo, né? Eu acho que o setênio 28 a 35, porque assim, grosso modo, né? Vale a pena demais ler o livro, tomar a vida nas próprias mãos, mas grosso modo, memória de primeira infância, depois ali início da adolescência, e aí o setênio que é a primeira formação profissional, eu acho que ele é o que eu chamo de formação mater. Você vai sempre ver a vida primeiro nessa ótica, né? Eu, por exemplo, não fiz engenharia, hoje eu começo a ver as coisas com essa curiosidade, sabe? O que tem debaixo de São Paulo? Onde passam os canos, os fios? Não entendi o que era o motor de carro e tal. Bom, vem para a formação, né? Depois fazendo a faculdade, a primeira experiência profissional, mas os 28 a 35, eu sinto que você é o período onde você armazena conhecimentos diferentes, bate isso no liquidificador e aos 36, no novo setênio, você cria, você já entrega. Então é muito louco, parece que é isso que é muito louco, Ari. né? Quando eu olho para trás, eu tenho a impressão que toda a experiência que eu tive me conduziram à criação da Hakuna Matata. Sim. Então, desde o meu primeiro intercâmbio, lá atrás, com 19 anos, para a Austrália, depois meus outros intercâmbios, todas as viagens que eu fiz enquanto eu vivi no mundo corporativo, todas as experiências que eu tive no mundo corporativo, tudo me conduziu para a criação da Hakuna Matata. Em especial, essa jornada de 3 anos que eu tive pelo mundo, né? Então, eu precisava colher os dividendos desse investimento que eu fiz. E a Hakuna Matata, ela tá aí para eu colher esses dividendos. O meu propósito, Ari, eu costumo dizer, ele é muito além do lucro financeiro com a Hakuna Matata. Porque eu quero abrir um continente que os brasileiros não conhecem. Legal. Embora a gente tenha essa conexão gigante com o continente africano. Então, meu propósito é muito acima disso. Eu quero tornar esse 1%, eventualmente 2%, eventualmente 6%, eventualmente 10%. Quando eu olho para o mercado europeu no continente africano, já representa 25% das viagens dos europeus. Por que o Brasil, com essa conexão histórica que a gente tem, a gente não pode ter essa mesma representatividade? Sendo a África um continente plural, diverso, com uma megafauna que você não encontra em outro lugar do mundo. Com os parques nacionais lindos, belos, seja na Tanzânia, o Serengeti, Tarangire, a cratera de Ngorongoro, seja na África do Sul, o Kruger, seja na Botsuana, o Delta do Okavango, o Morene, o Kalahari. Gabriel, mas nessa busca, praticamente caminhando para o fim, a conversa poderia se estender mais um podcast. Nasce a Hakuna, mas nasce o seu lar também, né? Você tem um lar em São Paulo. Isso, eu tô baseado em São Paulo hoje. Em São Paulo com hoje. A Carol. Exatamente, estamos baseados aqui. Lar que eu vou conhecer amanhã. Vai conhecer. Uma pizza. Vai comer então uma pizza é interessante que nessa busca interna também você faz todo esse giro, mas hoje você consegue ter uma base aqui, tá em paz com estar no Brasil, né? Tá em paz com estar aqui. E, se você tá falando que a Hakuna pode abrir essa monta e mudar o paradigma, eu não tenho dúvida de nada que você promete. Porque você tem muito essa característica, né, Gabriel? Eu não sei se você é disciplinado de origem ou se a sua disciplina vem como... Vem do foco, eventualmente. Ficar instigado com o desafio. De onde que vem? Você é disciplinado ou você é instigado? Eu sou mais instigado. Mas sou mais instigado. Eu sou mais instigado. E eu trouxe para mim essa missão, por tudo que eu vi. Porque todas as experiências que eu atravessei, em todo momento, eu sempre falei, poxa, eu queria que todo mundo atravessasse o que eu estou atravessando, porque se foi transformador para mim, provavelmente vai ser transformador para as pessoas também, né? E eu acho, Ari, que quando você olha para o Homo sapiens, a gente nunca encontrou os desafios que a nossa espécie está encontrando nesse século XXI. Então, temas como o abismo social, mudanças climáticas, tecnologia, isso está reformulando a forma como nós vivemos. Completamente. E essa crise identitária, né? As pessoas estão... A gente está vivendo uma crise, por exemplo, você está falando do mundo corporativo versus outros mundos, o que eu tenho sentido muita falta de comprometimento. Parece que as pessoas estão um pouco... Você falou isso uma vez que viu, durante as viagens, pessoas viajando meio anestesiadas, né? A gente não... A pandemia ainda foi muito recente, né, cara? A gente... outro dia teve um dado que me impressionou. Os países, aspas, desenvolvidos emitiram 10% do PIB em moeda para segurar a pandemia. Outro país como o Brasil, eu estou falando um dado grosso modo,
Você é um cara que se me lembra, nesse sentido, Warren Buffett, você bate o olho numa empresa, impressionante como é que você guarda números, mas, grosso modo, eu soube que emitiu 25% do PIB. Então, a inflação acachapante que hoje tem que ser enfrentada com juros altos, eu sinto que esse ciclo não terminou. Não terminou. Que o meu trabalho, eu estou fazendo um trabalho agora na Johnson & Johnson, uma empresa que eu sempre... o primeiro trabalho que eu fiz... Eu estou contando isso no livro 2, a minha história com o digital. Então, minha primeira experiência com o digital foi criar um software em 2005 para que médicos tivessem mais facilidade de fazer diagnóstico em dor de cabeça. Foi um retumbante fracasso ali em CD-ROM. E depois eu continuei essa história no digital. No livro 2 eu conto sobre essa minha história no digital. Como eu estou escrevendo esse livro agora, eu acabei de revisitar o Sapiens, acabei de revisitar um livro do Nicoleles, e, é isso que você está falando, te devolvendo a bola. A gente está vivendo uma coisa agora que ela parece que vai marcar os Sapiens, né? Isso se não significar o nosso fim. Exatamente. E eu acho que essa vida em grandes cidades, em grandes centros metropolitanos, nos desconectou completamente com a nossa essência, né? Então, eu costumo dizer que a gente só consegue ganhar consciência e, eventualmente, gerar ações positivas quando a gente conhece e reconhece os problemas que nós atravessamos. Então, temas como mudanças climáticas, preservação... Imagina só, usando de novo a África como palco aqui da nossa conversa, Ari, os animais estão sendo dizimados. Você pega a população de rinoceronte na África, são menos de 3 mil animais em todo o continente africano. Você pega a população de elefantes, há 100 anos atrás, eram 2 milhões de elefantes em todo o continente. Hoje são menos de 400 mil elefantes. Então, esse crescimento populacional, com essa falta de consciência ambiental, por essa desconexão que nós temos atualmente com a nossa essência, está gerando todos esses problemas, né? O que é legal é que você traz isso, e foi muito legal te ver ir e voltar, porque é muito ruim quando as pessoas falam disso de uma maneira caricata, né? Eu assumo uma bandeira, exato, né? E, moro numa cidade grande, consumo o iFood desenfreadamente. Eu tenho uma experiência de que realmente existe uma faixa etária nas grandes cidades que elas são extremamente críticas em relação à questão ambiental, mas elas próprias, eu vivi isso na Holanda. As pessoas, quando eu fui na Holanda, foi em parceria com uma empresa que é a Rainforest, uma empresa de sustentabilidade. Na época ela chamava UTS, e nas universidades holandesas, na hora de servir um café, você poderia pagar poucos centavos a mais por um café sustentável, mas ninguém paga. Então, ou seja, a gente fala de sustentabilidade, a gente quer que melhore. Não estou falando mal da Holanda, muito pelo contrário, lugar que eu adoro, amo, minha segunda casa. Mas é isso, o indivíduo ele quer que o meio ambiente melhore, mas ele não está disposto a abrir mão muito do que ele faz na própria vida. Então, eu acho que você traz essa questão, e talvez, por ter tanto tempo de mundo corporativo, você equilibra a questão. Não é aquela... E eu, claro, suspeito para falar de agora tê-lo colega como empreendedor, porque, o empreendedor, em alguma medida, é ele que gira o negócio, ele que muda o mundo. Se você não acredita que esse mercado vai ser melhor, exato, você fica parado, né? Exatamente. E hoje em dia falta propósito, né, Ari? Porque o capitalismo foi o maior programa social que o planeta já viu, que a nossa espécie já viu. Tirou uma quantidade absurda de gente da pobreza. Mas hoje o capitalismo passa por grandes desafios. Sim. E eu acho que esse capitalismo do século XXI, ele precisa ser reinventado. Com mais preocupação social, para diminuir os abismos sociais, com mais preocupação no meio ambiente. Porque o capitalismo, por si só, ele nu e cru, ele gera a escassez dos recursos naturais. Sim, e os recursos naturais são finitos, não são infinitos, né? Agora, o que é desafiador, né, Gabriel? Antes de você falar dar seu último recado, eu tinha ouvido falar sobre Low Ambition, mas eu vivi recentemente isso com uma pessoa do meu time que falou com a seguinte clareza: eu prefiro manter a minha vida no estilo de vida que eu levo do que ter que assumir uma função que eu ganharia 5 vezes o que eu ganho para ter uma vida que hoje eu considero que é muito melhor. Te jogo essa reflexão como uma última pergunta para a gente encerrar. As pessoas que têm alta performance, elas têm mais escolhas. Você é um indivíduo com alta performance. Eu acho que eu também sou uma pessoa com alta performance. Essa pessoa que eu mencionei é uma pessoa de alta performance. Então, é um indivíduo que tem escolha. Nem todo mundo tem escolha, né, Gabriel? Então, eu penso que é um super desafio. E é legal de você falar assim sobre capitalismo, porque às vezes, cara,
em homenagem ao Pablo, as pessoas têm discussões tão rasas. Não é capitalismo contra o socialismo, não é isso. Nós estamos falando do Sapiens, nós estamos falando de vida. Então, nós empreendedores, se amanhã eu acreditar que a Sinapse não pode ser maior do que ela é hoje, cara, eu vou correr risco para quê? Então, te devolva com essa bola. Eu sinto que as pessoas elas estão com essa crise identitária, ou seja, propósito, mas que propósito, né? Eu vou vestir a camisa da empresa, mas, será que essa camisa da empresa não é uma camisa de força? Já falamos isso aqui em outro episódio, então te jogo essa bola aí. Eu concordo contigo em número general, Ari. Assim, eu vi, até usando essa expressão de novo, muitos zumbis viajando, né? Pessoas completamente sem propósito, simplesmente caminhando, viajando, porque não tem outra coisa para fazer. Em grande parte europeus, né? Eu acho que essa geração, principalmente de europeus, é uma geração que teve muitas escolhas, mas não sabe elegir essas mesmas escolhas que eles têm a capacidade de escolher, né? Eu pego, por exemplo, na época dos meus pais, quais escolhas que eles tinham? Era sobreviver, né? Era prosperar eventualmente financeiramente, porque os meus avós eram muito pobres. Então, essa falta de escolha automaticamente já trazia um foco muito grande naquilo que você precisava fazer. Sim. E a minha geração... Ela tinha um sentido per si, né? Exatamente. Já a minha geração e a geração que veio depois da minha geração são gerações que gozaram de todos esses benefícios que os meus pais ou os pais deles providenciaram. Sim. Né? Dessa quantidade demasiada de opções. E aí vem esse grande desafio. O que eu vou eleger para minha vida? Qual que é o grande propósito da minha vida? Tanto é que eu estava lendo um artigo recentemente, é a primeira vez na história que essa geração vai ser mais pobre do que a geração anterior. Isso em termos de modelo básico de funcionamento num capitalismo que sempre acreditou e precisa de um crescimento, é desafiador. Gabriel, super obrigado pela oportunidade. Queria saber se você quer deixar aí um recado final antes da gente fechar. Eu quero te agradecer mais uma vez, Ari. É um prazer muito grande estar aqui contigo. Como disse, né? Eu estava muito ansioso para ter essa conversa com você, porque você é um baita antagonista de saber colocar as perguntas da forma correta e explorar aquilo que tem que ser explorado. Então, eu quero te agradecer só. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é Gabriturano. Pode me seguir lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, ou a própria Hakuna Matata. HM Experience BR. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Muito legal. Pessoal, encerro aqui então mais uma transmissão do podcast Tô Consciente. Tenho certeza que mesmo por áudio ou só por vídeo, você percebeu aí a ampliação de consciência que a gente viveu. E esse podcast talvez ele seja o marco de algo que mude a história da nossa relação com a África. Super legal. Valeu, Gabriel. Valeu, obrigado, Ari.